louvarmos ao seu nome, meditarmos na sua santa palavra também. Abra, portanto, a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 21. Nós vamos, nessa noite, ler e meditar na palavra do Senhor. No capítulo 21 de Números, dos versos 4 ao 9. Números 21, verso 4 ao 9. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos o teu nome, com o teu povo reunido. Nós adoramos ao Senhor pela salvação, por tua providência, por tua bondade, Senhor. E suplicamos nessa noite que o Senhor nos fale ao coração pelo poder do teu Espírito, aplicando a tua palavra a cada um de nós, a fim de que vivamos consoante a tua lei, sejamos obedientes à tua voz, e na tua palavra tenhamos vida. Nós louvamos ao Senhor, porque com liberdade podemos meditar nas Escrituras, podemos nos reunir para te louvar. E te pedimos que nessa noite, pois, o Senhor nos alimente, nos instrua, o Senhor nos conforte, o Senhor também nos confronte, a que vivamos segundo a tua voz, segundo a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. No mês de janeiro, no início do ano, minha filha se deparou com esse texto. E, ao ler esse texto, ela veio conversar comigo, perguntando do significado dele. Serpente sendo estendida numa haste, num poste. E eu expliquei a ela, e após terminar a explicação, ela olhou para mim e disse: Mas, papai, isso é muito importante, e você nunca pregou nesse texto, você precisa pregar nesse texto. Eu disse: Filha, muito bem, mas você não é o Espírito Santo, então vamos aguardar o momento certo de pregar esse sermão, de preparar esse sermão para entregá-lo na igreja. Eu preguei esse sermão algumas semanas atrás, na igreja de Boa Viagem, e você pode imaginar o brilho nos olhos dela. Quando eu abri o texto, não disse, abri Números, e quando ela se deparou com o texto, ela de lá olhou e fez assim. Bom, esse é um dos textos que muitos se deparam e enchem o coração de dúvidas acerca do que o Senhor tem para dizer. Na realidade, o livro de Números é daqueles livros que, quando nós que crescemos, como eu que cresci no lar evangélico, no lar cristão, e é obrigado a ler a Bíblia todo dia, eu acredito que alguns aqui viveram isso em casa, não é? Você viveu isso, né? Minha mãe não me deixava brincar, minha mãe não me deixava sair de casa, minha mãe não me deixava ver televisão antes de ler a Bíblia. E, durante um tempo, isso era um negócio chato. Eu não queria ler a Bíblia, eu queria jogar bola, eu queria andar de bicicleta, eu queria subir em árvore, eu queria estar como um moleque na rua. Era outro tempo, a gente vivia na rua, descalço. Tempo bom aquele. Mas mamãe dizia: não, você tem que ler a Bíblia. E, irmãos, é interessante, no meu coração irado e desafiador, eu passei a ler a Bíblia todo dia, mas eu li a Bíblia assim.
Eu não lia na sequência. E um dia a mamãe, eu li. Então, vem me explica o que é que você leu. Eu não sabia o que tinha lido. Depois de uma boa surra, eu aprendi que tinha que ler a Bíblia do jeito certo. E dali em diante eu tinha que explicar todas as coisas à minha mãe. E me lembro quando cheguei no livro de Números. E Números começa com a contagem do povo, encerra com a contagem do povo. E eu dizia, não é possível, eu tenho que ler isso. Eu tenho que ler nomes e nomes, e números e números. O nome do livro é esse, porque justamente começa com o número daqueles que saíram e o número dos que entram na Terra Prometida. São 2 momentos em que o povo é contado diante de Deus, em que o Senhor mostra que tem cuidado com cada um daqueles que saíram e daqueles que passaram pelo deserto e estão a chegar na Terra Prometida. Apesar de muitos acharem que o livro de Números é um livro assim, enfadonho, um livro difícil de ler, ele, como todos os demais livros das Sagradas Escrituras, tem uma importância tremenda para a nossa vida. Ele se chama assim justamente por causa da frequência com que é mencionado o número dos filhos de Israel. Esse livro ele também traz algumas questões importantes. Ele apresenta o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, mostrando que a sua descendência se tornou numerosa. É um livro que mostra a bondade, a graça de Deus e a providência de Deus de trazer da semente de um que já estava amortecido, como diz o escritor aos Hebreus, uma grande nação, um povo que é uma semente santa. Esse livro também vai relatar esse cuidado, como disse, de Deus, no capítulo 1, ao apontar aqueles que saíram do Egito, quando ao pé do Monte Sinai todo o povo é contado, e ao final do livro, 39 anos depois, esse povo é contado de novo, mostrando que o Senhor tem cuidado de cada um, mostrando a providência de Deus, de que o Senhor conhece cada um, e ninguém que tenha caminhado por aqueles 40 anos, ou aqueles 39 anos, entre a primeira contagem e a última contagem, passou desapercebido diante dos olhos do Senhor Deus. Esse livro ele vai apresentar não apenas números, mas ele vai mostrar o número daqueles, porque o Senhor os conhece todos, a cada um destes seus filhos, mas esse livro também apresenta histórias, acontecimentos, apresenta a lei de Deus, a revelação da sua vontade para aquele povo que agora numerosamente caminhava no deserto rumo a Canaã, a terra que o Senhor havia prometido a seus pais. São histórias que relatam vitórias e que relatam também derrotas. São histórias que relatam vida, que relatam morte. São histórias de dúvidas, de castigos, histórias que mostram promessas e o cumprimento dessas promessas. Histórias aqui que mostram dias bons e dias maus, tristezas e alegrias. História de sangue derramado, de muito suor, de muita lágrima, numa caminhada difícil. Ao ver o livro de Números e chegar, especialmente nesse texto que lemos hoje, eu penso nessa peregrinação do povo de Deus, nos nossos antepassados, os nossos pais que caminhavam no deserto até Canaã, as suas lutas, os seus sofrimentos, as suas dúvidas, a salvação que o Senhor Deus operou em suas vidas, e venho a pensar que a nossa vida tem muito mais a ver com a vida desse povo que caminhou nesse deserto, com os israelitas que saíram do Egito rumo à terra que o Senhor lhes havia prometido, do que nós costumamos pensar e podemos imaginar. Como nós temos a ver, como nós somos parecidos com eles e como as lutas deles se parecem com as nossas lutas. Ao olhar para o Antigo Testamento, nós vemos exatamente quem nós somos e como devemos ser transformados. E assim como eles viviam a expectativa da vinda do Messias, nós vivemos a expectativa da sua volta, do seu retorno. Como eles que caminhavam na expectativa, nesse episódio, de chegar à Terra Prometida, nós caminhamos dia a dia na expectativa
de adentrarmos na terra prometida, no reino sempre eterno do nosso Senhor. Há um contexto nesse texto que lemos, que vai iniciar no capítulo 18, e se você puder, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta para que possamos ver algumas coisas. No capítulo 18 e no capítulo 19 nós vemos, e eu disse que o livro apresenta leis, o livro apresenta histórias, o livro apresenta situações da vida do povo que havia saído do Egito rumo à terra prometida. Nos capítulos 18 e 19 são leis que são apresentadas. Os deveres, os direitos dos sacerdotes, a questão dos dízimos e como os levitas deveriam lidar com isso, a questão da água purificadora como uma prescrição, uma purificação daqueles que serviam ao Senhor. Nós vemos no capítulo 20 e no capítulo 21 agora essa alternância entre leis e histórias. Agora é uma história ou algumas histórias que mostram dias maus, dias difíceis. A morte de Miriam, com o episódio da morte de Miriam, nós vemos Moisés, num dia difícil da sua vida, ao ser questionado pelo povo, não ouvir e obedecer exatamente à voz de Deus, mas ao invés de falar à rocha, ele fere a rocha, e isso lhe é imputado como culpa, e esse é um dos motivos pelo qual ele não entra na terra prometida, ou ele não entra em Canaã. Nós vemos nesse contexto, na sequência, até chegarmos no texto dessa noite, no capítulo 20, o episódio que vai trazer exatamente, o contexto que vai trazer exatamente a situação que eles estão passando no texto que lemos. Eles estão para continuar na caminhada e eles pedem passagem a Edom. Eles querem passar pela terra dos edomitas, era uma terra mais fácil de se caminhar, era uma terra onde havia mananciais, era uma terra onde a estrada era mais tranquila, e eles pedem passagem porque Edom era um parente próximo. Edom era descendente de um parente próximo, Esaú, irmão do seu pai Jacó, e Edom proíbe, Edom nega a passagem àquele povo, e eles insistem, mas eles são levados a dar uma volta maior, uma volta difícil, por fora da terra de Edom, por um terreno difícil de se caminhar, e por isso eles estão praguejando no texto do capítulo 21 que lemos. No capítulo 21, ainda antes da sequência, há um interlúdio aqui, onde um rei cananeu, o rei de Arade, que habitava no Neguebe, ele peleja contra Israel e ele sequestra vários dos irmãos, vários dos filhos de Israel, vários dos israelitas são sequestrados por esse rei. Então, há um abatimento, irmãos. Você consegue imaginar o contexto? A morte de Miriam, Moisés fere a rocha ao invés de falar a rocha, há uma negativa por alguém que poderia ser favorável a eles. Há agora um rei ímpio que sequestra os filhos de Deus, e há um abatimento, há um desânimo, há uma angústia no coração, e eles agora são levados a dar uma volta maior. Naquele contexto todo, andando pelo caminho, o texto diz que esse povo se torna impaciente no caminho. Se você olhar para o texto sagrado, o verso 4, o primeiro verso que lemos nesse texto do capítulo 21, diz isso, que eles partem do Monte Or, e eles vão pelo caminho do Mar Vermelho, e vão rodeando a terra de Edom, justamente rodeando porque foram proibidos de entrar nela. Você vê que ali já existia aquela questão de diplomacia, não é? Já existia um Itamaraty, um embrião dele, presbítero, aqui. Alguém foi enviado lá a Edom, e parece que naquela mesa, assim como Nações Unidas não serve para nada hoje, não servia para nada naquela época também. E eles não chegaram a um consenso, de maneira que precisaram, para não ter um conflito, já depois de um abatimento, de ter perdido alguns irmãos, eles precisam dar a volta. E o texto diz que, ao dar essa volta, ao rodear a terra de Edom pelo Mar Vermelho,
o povo se torna impaciente no caminho. Enquanto eles estão caminhando, eles não param. A jornada continua, eles continuam andando, eles continuam trilhando, eles continuam indo na sequência daquilo que deve acontecer, mas eles são levados, tomados por uma impaciência. A fadiga de Israel se torna algo visível naquela marcha ao redor da terra de Edom. Uma outra versão das Sagradas Escrituras, uma outra tradução vai dizer, no lugar da impaciência que toma, que arrebata aquele povo, diz que a sua alma angustiou-se no caminho. A impaciência tem o poder de levar à angústia, de trazer um sentimento ruim, um sentimento de derrota, um sentimento de desprazer, e naquela impaciência eles falam contra Deus e falam contra o profeta de Deus também. Não é à toa que paciência é algo que os servos do Senhor devem cultivar. Não é à toa que paciência, não é à toa que alegria no Senhor é algo que o Espírito Santo de Deus trabalha constantemente no nosso coração. Eu não sei exatamente como era o caminho. Talvez o caminho fosse difícil, talvez o caminho fosse irregular, talvez o caminho fosse feio e sujo, talvez eles tivessem motivos para estarem, humanamente falando, irritados, angustiados, impacientes. Mas eles eram impacientes, irmãos, não porque o caminho era difícil, mas porque aqueles que têm um espírito irritadiço e descontente sempre encontrarão, de uma forma ou de outra forma, alguma coisa, algum motivo que os deixe desconfortáveis. Essa é uma questão do coração, não é uma questão exterior. O que nos traz impaciência, o que nos traz angústia, não é o que está externo a nós, mas é aonde o nosso coração está depositado. É onde a nossa alma se refugia, é onde nós enchemos o nosso coração, é onde nós nos alimentamos, é onde nós nos reabastecemos, é para onde nós olhamos. Se olharmos para o caminho e para as dificuldades que muitas vezes nos abatem nesse caminho, se olharmos para aqueles que deveriam ser nos favoráveis e não são, se olharmos para as circunstâncias que muitas vezes arrebatam irmãos nossos, nós nos tornaremos impacientes, irritadiços e angustiados, pois o caminho nessa vida é irregular. Nós vivemos num mundo quebrado. Nós vivemos num mundo quebrado pelo pecado, manchado pelo pecado, e não há uma alma que caminhe neste mundo, exceto o Senhor Jesus, o segundo Adão, o verdadeiro homem, que não seja manchado pela queda neste mundo. E justamente por vivermos essa situação, é que as pessoas, elas não são tão favoráveis. Pessoas queridas são arrebatadas, e o caminho se apresenta muitas vezes árduo, difícil. Se tivermos o nosso espírito irritadiço, se tivermos o nosso espírito abastecido naquilo que não é a palavra de Deus, e não olharmos para o lugar certo, irmãos, nós resultaremos angustiados e impacientes na vida. Você já encontrou crentes assim? Ou melhor, você já se viu nessa situação? Angustiado ou impaciente com a vida? Nós precisamos ter cuidado de nós mesmos, desconfiar de nós mesmos, desconfiar do nosso próprio coração, para designarmos numa conversa com a nossa alma, como conversava o salmista, acerca do abatimento da nossa alma. Por que estás abatida, ó minha alma? Talvez em tempos como o que estamos vivendo, acredito que nessa igreja não, mas na minha igreja há tanta gente abatida que vocês não imaginam. Pessoas em depressão, famílias que estão se desfazendo, há situações mil. Uma igreja
que hoje chega lá nos seus 800 membros, a gente não sabe o que fazer. Aí alguém diz, são muitos pastores, lá somos 5. Nós 5 somos poucos para tudo que tem que fazer naquela igreja, para todas as circunstâncias que se levantam. Pessoas angustiadas, abatidas. E o nosso papel é o tempo todo dizer, olha para cima. Não perde o foco. Esse é o mundo em que vivemos. Alguém me perguntou recentemente, ou melhor, alguns meses atrás, um irmão querido, um funcionário lá do seminário, pastor, por que nós crentes sofremos? Oh, essa é a pergunta que ninguém nunca fez. Por que sofrem os justos? Jó já fazia essa pergunta. E eu poderia ter respondido muitas coisas, mas eu disse para ele o seguinte, meu irmão, eu penso que nós sofremos aqui, que nós temos lutas aqui, por muitos motivos, mas quero declinar um. Se nós não tivéssemos lutas, se aqui vivêssemos num mar de rosas, se aqui fosse tudo maravilhoso, a gente não ia ansiar pelo céu. Nós não ansiaríamos pela vinda de Jesus. Claro, a vinda de Cristo, a parousia, não é um escapismo. Mas ao pensarmos em Cristo, nós pensamos no seu reino eterno. E pensamos naquele reino de paz e de justiça. Naquele reino em que não haverá dor nem sofrimento, em que não haverá morte, nem choro, nem lágrima. Eu penso que nós vivemos no deserto para almejarmos, ansiarmos, desejarmos estar na terra prometida o mais breve possível. O mais breve possível. Penso que no momento de lutas, esse deve ser um dos ímpetos a tomar o nosso coração e nos tirar da impaciência e da angústia, e nos motivar a continuar na jornada. Eles, como dizia em primeiro lugar, se tornam impacientes no caminho. Motivos que o texto não apresenta, mas que certamente estavam presentes ali na situação que eles viviam. Em segundo lugar, a impaciência os leva à descrença e há murmurações, mesmo enquanto caminham. Veja, esse texto não é um texto, irmãos, que fala de ímpios. Não é um texto que fala de um povo que não é igreja. Esse texto fala da igreja. Esse texto fala do povo de Deus, da igreja veterotestamentária, do povo de Israel. Não está falando aqui de pessoas que não estão na jornada, não, eles estão na caminhada rumo a Canaã. Eles são um povo que foi resgatado pelo Senhor lá do cativeiro do Egito. E fala de nós. É uma palavra que se dirige primariamente à igreja mesmo. E ao abatimento que toma conta, e à descrença, e a murmurações que muitas vezes tomam conta do coração dos santos, do coração daqueles que foram remidos, daqueles que foram libertos pelo Senhor e estão na caminhada, que estão rumo ao reino do Senhor. A descrença e a murmuração se instala em meio a essa impaciência e angústia no meio do caminho. E embora já tivessem obtido vitórias, a vitória de sair do Egito da maneira como saíram, de atravessar o Mar Vermelho da maneira como atravessaram, e de todos os dias acordar com a providência de Deus estampada no chão, à frente de suas tendas, com a providência de Deus estampada ao olhar para cima numa nuvem que os cobria ou numa coluna de fogo que os aquecia e cobria à noite. Ao acordar todos os dias e ao abrir da tenda os seus olhos, se deparar com a casa de ouro, com o tabernáculo que estava presente no meio das tribos de Israel. Isso já era motivo suficiente para a alegria encher os seus corações. Mas embora eles tivessem tudo isso, embora eles experimentassem a providência de Deus, o cuidado de Deus, a palavra de Deus na revelação das leis que Deus lhes concedia, apesar de terem pão, e nunca ninguém
ter morrido de sede naqueles 40 anos. Eles praguejavam. E veja, irmãos, como a impaciência, a angústia, leva a descrença e a murmuração contra a própria santidade de Deus. O povo fala, em primeiro lugar, contra Deus. Em segundo lugar, contra Moisés. E o texto vai apontar que eles começam a questionar Moisés e a dizer que eles não têm pão, nem têm água. Mas eles tinham pão e tinham água. O pão estava lá todos os dias, eles não colhiam trigo, eles não queimavam os fornos, eles não amassavam a massa, eles não produziam seus pães, porque na sua santa e bondosa providência o Senhor lhes concedia o que haviam de comer todos os dias. Mas eles dizem, nós não temos pão. Eles acabavam de sair do episódio, no capítulo 20, em que Deus faz brotar água do meio de uma rocha no deserto, e a sede deles lhes é saciada. Mas eles estão dizendo, nós não temos água. E eles chegam agora a praguejar contra a providência de Deus, quando diz, e a nossa alma tem fastio. E eu imagino ali, eles apontando para o maná, e dizendo, a nossa alma tem fastio desse pão vil. Como a impaciência leva à angústia, e leva à descrença, e leva à murmuração, e leva ao praguejar contra a santidade de Deus. E eles ali estavam falando contra uma figura do Antigo Testamento do próprio Senhor Jesus, o pão vivo do céu. Eles estavam apontando e dizendo que a alma deles não desejava aquele pão que Deus lhes concedia todos os dias, que simbolizava o pão providente de Deus para saciar toda a fome humana na pessoa bendita do Senhor Jesus. E Jesus mesmo se revela como esse pão que desce do céu, quando ele diz que ele é pão que desceu do céu. Ele é o verdadeiro maná. Mas no praguejar, eles perdem a visão. Eles falam do que não entendem. Eles tornam coisas santas em coisas comuns. É interessante, no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, algo semelhante acontece. Jesus havia multiplicado os pães 2 vezes. 2 vezes. Os discípulos acabaram de se alimentar dos pães que Jesus havia multiplicado e dos peixes que ele havia multiplicado também. E eles tinham visto não só aquilo alimentar toda a multidão 2 vezes, mas haviam percebido as sobras, o sobejar, a bênção abundante do Senhor. Mas eles entram no barco com Jesus e Jesus percebe que eles estão discutindo. E Jesus se aproxima e eles olham para Jesus e dizem assim, nós estamos discutindo uma coisa, é que nós não temos pão. Eles iam fazer uma travessia num lago, chamado Mar da Galileia, de um lado para o outro. Irmãos, humanamente, ninguém morreria de fome de um lado para o outro ali. Mas eles estão preocupados em ter pão, apesar de terem comido pão abundantemente ali. E terem aquele que multiplica os pães presente no barco. Eles dizem, nós não temos pão, essa é a nossa queixa. E Jesus diz, mas como assim, vocês não viram? Vocês não ouviram? Vocês não consideram? Vocês não percebem o que vocês estão fazendo? Vocês não veem quantas vezes eu alimentei, quantas pessoas eu alimentei e quanto sobrou na primeira multiplicação e quantas pessoas eu alimentei e quanto sobrou na segunda multiplicação? E eles sabiam, eles diziam, sobrou tanto. Vocês ainda não entendem? Jesus encerra o texto em Marcos 8 dessa forma. O povo é o mesmo, os tempos passam, mas o coração que não está refugiado no Senhor e na sua providência, vai continuar praguejando e constantemente reclamando, e não vai se aperceber da providência e das bênçãos maravilhosas do Senhor na vida.
Os discípulos foram assim, e assim era também esse povo no deserto. Eles tinham pão e água, mas eles detestavam, não o pão e a água que o Senhor lhes dava. O problema aí, queridos, não era o maná. O problema não era a água que saía ou que o Senhor providenciava nos momentos de dificuldade. O problema é que eles detestavam depender de Deus. Esse é o problema. Eles queriam ser senhores da sua própria vida. Eles queriam ter os seus próprios pães e ter a sua própria água. Depender de Deus, que dava o pão diariamente, ou que dava água na necessidade, era demais para eles. Depender de Deus é algo que nós precisamos aprender a viver. Nós dependíamos de Deus no Éden e éramos felizes. Dependíamos do que Ele havia plantado lá para vivermos. E dependíamos de Ele descer toda a tarde para nos preencher. Até que a serpente sugere: vocês não precisam disso. Lancem mão daquilo que Ele proibiu. Comam do fruto que Ele disse que vocês não devem comer, porque vocês serão como deuses. Ou seja, vocês serão senhores de si mesmos, senhores das suas próprias vidas. E, irmãos, desde então nós lutamos para sermos os senhores e detestamos ser os servos. Nós lutamos para nos autodefinir, lutamos para nos auto-orientar e jamais conseguiremos ser autodefinidos ou auto-orientados, porque dependemos da revelação de Deus para sabermos quem somos. E dependemos da revelação de Deus para saber aonde vamos. Nós dependemos de Deus para viver. Eu tive a minha 4ª filha essa semana. E um médico disse na sala de cirurgia: eu corto o cordão umbilical sempre, doutor Manuel. Entro, estou lá, gravo. Usar barba é para os fortes. E eu uso barba para estar lá. E um médico disse assim: mas você já é experiente, já é a 4ª. Eu digo: doutor, cada um que nasce, eu me maravilho com a providência de Deus. Porque como sai perfeito. Nós sermos capazes, irmãos, de olharmos a providência de Deus nos detalhes, nos cuidados do Senhor, nas questões mínimas. No nascimento dos nossos filhos, no sair de casa e no voltar. Percebermos que Deus tem nos alimentado e Deus tem nos guardado. Nenhum de nós pode se autodefinir ou se auto-orientar. Quando queremos fazer isso, revelamos a idolatria do nosso coração. Lembra do texto de Marcos? Isso é um outro sermão para um outro dia, mas você pode fazer o dever de casa. Faça uma comparação entre Marcos 8, faça uma comparação entre esse texto e entre o texto de Isaías capítulo 6. E depois vá ao Salmo 115. Vê se você encontra alguma relação entre esses textos. Jesus estava dizendo aos seus discípulos que, ao não perceberem que Ele era o pão, a providência de Deus, e quererem pão por si mesmos, eles estavam revelando o coração idólatra deles. Quando aquele povo aponta que Deus não lhes dá água, que Deus não lhes concede pão, eles estão apontando a idolatria do seu coração, idolatria de si mesmos, do seu ego. É possível que estejamos como esse povo na igreja, que sejamos povo que foi retirado do cativeiro, como foi esse povo. Pode ser que experimentemos a providência de Deus como esse povo experimentava. E pode ser que, mesmo assim, sejamos idólatras. A idolatria exposta nas paredes é a mais óbvia que existe. Mas há uma idolatria
que está entranhada no nosso coração e na nossa alma, que, exceto em ocasiões bem específicas, só o Espírito Santo de Deus vê. São os motivos que nos dirigem, são as moções da nossa alma que faz com que nós nos movimentemos e hajamos, corramos, o porquê acordarmos cedo de manhã. Se as nossas motivações e desejos não estiverem na glória de Deus, no serviço ao Senhor, nós tornamos comuns as coisas sagradas e temos deuses ou ídolos no nosso coração que precisam ser destruídos. Calvino falava sobre isso e, para citar esse pastor, ele dizia: o coração do homem é uma perpétua fábrica de ídolos. É uma perpétua, constante, diária. E nós precisamos lutar com a nossa própria alma. Em terceiro e último lugar, por causa disso, Deus envia serpentes abrasadoras. Olha, o deserto já era cheio de serpentes. Deuteronômio, capítulo 8, verso 15, diz isso. Era um deserto de escorpiões e de serpentes. Elas já estavam lá. E eles não se apercebiam de uma coisa. Essas serpentes só não avançavam contra o povo de Deus, porque a mão protetora do Senhor estava sobre eles. No momento do praguejar, no momento de auto se definir, no momento de dizer que a providência de Deus não lhes basta, Deus retira a sua mão protetora e permite que eles experimentem a realidade da vida sem a evidente proteção de Deus. E o resultado é claro e exposto: sofrimento e angústia. É interessante que o autor sagrado ele faz um trocadilho. Quando ele diz que eles não têm água, o texto dá a entender assim, que nós vivemos abrasados no sentido de a nossa língua seca. Nós vivemos com ardor na nossa boca, temos um queimor no corpo, porque não temos o alimento que precisamos. E interessante, ele usa o mesmo termo para adjetivar as serpentes que surgem no deserto. Matthew Henry, falando sobre esse texto, ele diz o seguinte: Deus fez o que queriam, escolheu os seus enganos e trouxe os seus temores incrédulos sobre eles. Eles não estavam abrasados. O corpo deles não estava seco como alguém que está em brasas, como eles queriam afirmar. Mas agora as serpentes que vêm sobre eles lhes traz um abrasamento, lhes traz uma angústia abrasadora. Essas serpentes poderiam ser abrasadoras pela sua fúria ou pelo efeito da sua picada, causando febre alta, queimando e trazendo uma sede insaciável. Aquele povo experimenta aquilo que eles diziam que viviam, mas realmente não viviam, porque Deus os protegia e providenciava da sua bênção sobre eles. Isaías vai relatar, no capítulo 14, no verso 29, falando sobre essas serpentes, dando a ideia de que elas voavam. Bom, não acredito que eles voavam. Alguns, ao lerem o texto de Isaías 14, têm essa ideia. Alguém já disse que Deus não deu asa às serpentes, né? Talvez elas pulassem sobre eles. Há serpentes que são assim. Elas têm a capacidade de pular metros e atingir a sua vítima. E eu fico imaginando a angústia, a cena daquelas serpentes brotando da terra, pulando sobre eles, abrasadoramente, voando sobre eles, dando a impressão de que caíam como uma praga divina sobre as suas cabeças diretamente dos céus. Mas não, elas não vinham do alto, elas vinham de baixo. Elas vinham da terra e elas os alvejavam. E há um aspecto aqui. As serpentes não são capazes de se autodefinir também. Elas não são capazes de fazer coisa alguma que o Senhor Deus não lhes permita fazer.
E ao pularem sobre o povo de Deus, elas estavam sendo instrumento nas mãos de Deus para ensinar aquele povo. E toda a criação, irmãos, toda a criação se coloca em guerra contra aqueles que estão em guerra contra Deus. Essa é uma resposta simples que um pastor puritano deu há 200 anos atrás a questionamentos modernos que são feitos nos nossos dias e que levam pessoas a produzir heresias. Como, por exemplo, a teologia que vai dizer que Deus se ausentou da terra e deixou os homens ao seu próprio prazer, se orientando e se destinando, e que a terra se autodefine, a teologia do teísmo aberto. Os furacões, os maremotos, os incêndios, tudo faz parte da providência de Deus para trazer o juízo temporário do Senhor sobre a terra. Porque Deus é tão santo e tão puro de olhos que Ele não tolera o mal. E de tempos em tempos, o povo de Deus é arrebatado por situações. A terra é arrebatada por situações. Porque os homens se colocam em guerra contra Deus. E a criação se coloca em guerra contra os homens. Após essa situação aterradora que abate aqueles homens e mulheres no deserto, eles têm a postura que só os santos têm. E a postura que o povo de Deus invariavelmente terá. Eles se arrependem. O ciclo, você percebe que é o mesmo da nossa vida? Olhamos para as circunstâncias e dizemos, não, Deus não é tão providente quanto deveria ser. Não, Senhor, as coisas não estão tão boas como eu gostaria. Não, Senhor, tu bem que poderia fazer melhor do que estás fazendo, Senhor. Eu não estou satisfeito. A impaciência toma conta, a angústia toma conta, começamos a praguejar. O ciclo é o mesmo. Deus, como um pai, vem e disciplina seus filhos. Deus, como um pai, pela sua graça e misericórdia, vem e nos disciplina porque somos seus filhos. E assim como aquele povo coube o arrependimento, a nós só cabe o arrependimento. Veja, eles chegam no verso 7 e eles dizem, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Eles apontam exatamente qual é o pecado deles. Não é algo no ar, não é algo genérico. Nós pecamos, não. Nós pecamos contra o Senhor e pecamos contra ti. Eles se arrependem especificamente por aquilo que haviam feito. E eles pedem, orem por nós, ore por nós. Moisés, como um tipo de Cristo, se apresenta como um intercessor, como um tipo de Cristo que é questionado, sofre o praguejar do povo. Ele intercede pelo povo, pela igreja, ao Senhor Deus. E o Senhor fala com Moisés e traz uma orientação. Você vai fazer um símbolo, você vai fazer um objeto de metal que simboliza a dor deles. Você vai fazer uma serpente abrasadora. Você vai estender essa serpente no poste, para que todos vejam. E quem para ela olhar, viverá. Eles agora eram obrigados a ver a sua culpa, a ver o seu pecado estampado diante dos seus olhos, mas diferentemente daquilo que vinha sobre eles, brotando da terra, pulando sobre eles, agora os seus olhos sairiam daquele plano terreno, não olhariam mais para baixo, mas eles deveriam erguer os seus olhos e, olhando para o alto, eles veriam aquilo que lhes causava dor. E ao olhar para aquele objeto, eles ficariam curados. Deus poderia, irmãos, ter-os curado imediatamente. Deus poderia ter feito uma chuva, Deus poderia ter mandado
Moisés fazer todos se prostrarem de joelhos e orarem. Deus poderia ter mandado eles se banharem ou passado alguma pasta de figos na mordida. Não, Deus não faz nada disso, porque aquela era uma oportunidade de evangelizar o coração do seu povo. E Deus, Ele cria oportunidades em que o nosso coração é constantemente evangelizado. Ah, pastor, mas eu já fui evangelizado, eu já conheço o evangelho, mas nós precisamos ser evangelizados constantemente. E nas circunstâncias que vivemos, nas situações em que entramos, em que muitas vezes saímos daquela postura que deveríamos ter como povo liberto, nós somos levados a experimentar o abrasamento do pecado. E é nesse momento que o coração do servo de Deus é humilhado em arrependimento. É nesse momento que o coração humilhado do servo do Senhor é evangelizado pelo Senhor. Aqueles que estão no caminho, sim, são libertos da escravidão. Sim, eles não vão ser mais escravos no Egito. Eles não serão mais escravos do pecado, mas eles ainda vivem em corpos que sofrem a consequência do pecado. A depravação total ainda nos alcança, portanto, precisamos sim sermos evangelizados todo dia. Ao olharem para cima, eles estão fazendo ou representando algo que toda a humanidade faria depois. Como diz o evangelista João no capítulo 3, no verso 14 e no verso 15. Assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, o Senhor Jesus disse: importa que eu também seja erguido. Assim como aqueles homens tiveram que olhar para o alto, para um poste, e verem ali o seu pecado, o resultado da sua impaciência e do seu praguejar contra Deus erguido. Todos nós devemos erguer os nossos olhos e olhar para aquele que se fez maldito por nós. Olhar para aquele que tomou o nosso lugar e carregou o nosso abrasamento. Olhar para aquele que carregou a nossa culpa, que carregou o nosso nome, que carregou as nossas angústias, as nossas dores, o resultado da nossa inimizade contra Deus em si mesmo. E apenas assim nós seremos curados. O nosso Salvador, ele se identificou com uma serpente maldita, que no passado, no deserto, fora erguida num poste. E assim como ela, ele seria erguido, para que todos quantos olhassem para ele fossem curados. Irmãos, esse é um ato que aconteceu em nossas vidas em algum momento. Olhamos para a cruz, sim, olhamos para a cruz e nós tivemos como que escamas caindo dos nossos olhos para que o evangelho raiasse no nosso coração e fôssemos curados. Isso aconteceu. Mas a jornada não pode acontecer sem olharmos continuamente para essa cruz. O que impede que nos degladiemos? A cruz. O que impede que nos entreguemos aos desejos que militam na nossa carne? É a cruz. O que nos leva a continuarmos na caminhada, irmãos? É a cruz. É nos lembrarmos que o nosso Senhor foi erguido num poste no nosso lugar. É lembrarmos que Ele carregou a nossa dor e nos prostrarmos diante dEle. Eu quero chegar ao final e a aplicação, concluindo. E quero pensar com você 3 aspectos. Entre a doença desses indivíduos no deserto e a nossa, nós temos os mesmos elementos. Diabo, o inimigo, é a velha serpente. Uma velha serpente que é ardente. Ela aparece em Apocalipse, no capítulo 12, como
um grande dragão vermelho que quer levar após si aqueles que por ele são enganados. A picada da serpente no deserto é o resultado do pecado. Traz dor e aflição. E traz todos os efeitos de mortandade que o pecado é capaz de trazer. Paulo chama aquilo que o indivíduo, que o inimigo lança contra os crentes, contra os eleitos do Senhor, de dardos inflamados. Ele usa um termo que faz um trocadilho com esse termo de números, de abrasador. Serpentes que ardem abrasadoras. Paulo vai dizer que nós devemos, em Efésios 6, estar vestidos, estarmos posta sobre nós a armadura que não é nossa, é a armadura de Deus. Mas para nos revestirmos dessa armadura, nós precisamos nos despojar das nossas antigas vestes. Enquanto nós estivermos vestidos com as roupas antigas, enquanto nós estivermos vestidos com os trapos egípcios, enquanto as nossas roupas, o nosso exterior não refletir algo que ocorreu no nosso coração, enquanto nós não nos despojarmos interiormente na nossa alma e exteriormente nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos e ações do velho homem e nos revestirmos da palavra de Deus, vivendo de forma condizente com a vida de uma nova criatura, nós estaremos à mercê das serpentes abrasadoras, dos dardos inflamados. E nós sofreremos as consequências do pecado. Por quê? Nós caímos. Por que nós pecamos? Irmãos, hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, óbvio. Vamos pecar amanhã. Infelizmente, essa é a trágica certeza que temos. Por quê? Nós amamos o Senhor. Nós queremos a glória do nosso Deus. Nós queremos nos parecer com o nosso Senhor Jesus. Nós queremos ser como Ele. Mas como Paulo nós dizemos, miseráveis homens que somos, quem nos livrará do corpo dessa morte? Nós precisamos ir dormir clamando ao Senhor que nos livre de pecar contra Ele. E precisamos acordar de forma consciente, nos despojando do nosso pecado e nos revestindo da armadura de Deus. Senão, a impaciência tomará conta. A angústia chegará ao nosso coração. O praguejar terá lugar na nossa alma e chegará à nossa língua. E nós pecaremos contra o Senhor e pecaremos uns contra os outros. Mas há o aspecto da cura. Entre a doença deles e a nossa, há todas essas questões, mas entre a cura deles e a nossa, eles não são capazes de se curar, ou não eram capazes de se curar a si mesmos. Não havia remédio humano que lhes curasse daquela morte. A morte era certa. Não há nada que nos cure, irmãos. Não há nada, humanamente falando, que possa nos tornar melhores. A única coisa capaz de livrá-los da morte certa foi o arrependimento, a confissão de pecados e levantarem os olhos para o madeiro. A única coisa que é capaz de nos livrar da morte é o nosso arrependimento, a confissão dos nossos pecados e o levantarmos os olhos para o madeiro. Precisamos caminhar observando a nós mesmos e dizendo: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho
eterno. Senhor, me livra de mim mesmo. Me livra do meu pecado. Me livra da minha inclinação para o mal. Torna-me santo como o Senhor é santo. E faz com que os meus olhos estejam fitos no autor e consumador da minha fé, que é o Senhor Jesus. A cura que se segue à doença e a aplicação do remédio a eles e a aplicação do remédio a nós. Que coisa ilógica. Vocês foram picados por serpentes, vão olhar para uma serpente de bronze e vão ficar curados. Isso não é científico. Isso não é científico. Isso seria motivo de pilhéria se levado a qualquer consultório médico. Mas requer fé. Não era científico, não era humano, era divino e extraordinário. Requeria que eles crescem. E eles creram. E eles olharam. E eles tiraram o foco daquelas serpentes que os picavam para olhar para aquilo que o Senhor lhes ordenara fazer. Eles olharam e eles creram. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, vai dizer que se crermos, não pereceremos. E pela fé é que olhamos para Jesus. Se crermos, não pereceremos. É pela fé que olhamos para Jesus. Se você precisa de fé em meio à impaciência que brota nessa vida, se você precisa de fé em meio à angústia desse mundo caído, clame por fé e o Senhor dará. Se você precisa se despojar de si mesmo, isso é algo que eu não posso fazer por você. Mas que você, motivado, movido, habilitado pelo Espírito Santo, pode fazer em sua vida. Isso se chama santificação. Se você tem vivido e olhado para o caminho e achado ele tão difícil, se parece que não tem jeito, o Senhor vai dizer em Isaías capítulo 45, verso 22, eu quero encerrar com a leitura desse texto. Isaías 45, verso 22. Só há um lugar no mundo de aflição, de impaciência e de morte. Só há um lugar para onde as nossas vidas podem olhar. Só há um a quem devemos olhar. E o Senhor vai dizer no verso 22 de Isaías 45, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração, irmãos. Presbítero.